A pergunta que todo mundo deve estar se fazendo agora, nesse momento, é: será que essa tal de inteligência artificial vai roubar o meu emprego? A gente pode dizer que existem hoje dois tipos de pessoas. A primeira, que é o tipo de pessoa que não está nem aí para esse questionamento e está continuando vivendo sua vida como se não tivesse nenhum tipo de tecnologia nova como inteligência artificial nesse momento. E o segundo tipo de pessoa é aquela que fica maluca tentando se preparar, tentando pesquisar ali sobre prompts, sobre as ferramentas de inteligência artificial que existe, como eu consigo utilizar, como eu consigo colocar isso no meu dia a dia, enfim. E tem um terceiro tipo de pessoa que talvez você até se identifique bastante, que é o tipo de pessoa que não necessariamente quer ficar aprendendo sobre essas ferramentas de IA, prompts e tudo mais, mas não quer ficar parado, porque entende o potencial que essa ferramenta traz e as mudanças que elas vão trazer no nosso mercado. Eu sou Alisson Batista e nesse vídeo eu quero trazer aqui para você, principalmente se você se identificou com esse terceiro tipo de pessoa, um diferencial que você pode adquirir e que vai te deixar extremamente preparado para essa nova era de IAs, essas mudanças que vão acontecer a partir de agora. E mais do que trazer esse diferencial, no final eu vou trazer aqui uma tarefa prática para você começar a adquirir esse diferencial aí de forma gratuita. E para a gente falar sobre esse assunto, trouxe aqui um vídeo para a gente assistir juntos de um cara que eu admiro muito o conteúdo dele, Bruno Fagion, que tem um canal no YouTube e fala sobre empreendedorismo, modelos de negócios, e teve um vídeo que ele trouxe uma reflexão super profunda sobre isso que a gente está falando aqui nesse vídeo. Então, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Mas, voltando ao ponto, a inteligência artificial, ela é um pouco que nem a automação foi para o trabalho manual antes. Tinha muito trabalho que se fazia manualmente e que foi automatizado. Nem todos, tá? Mas boa parte foi. E aí a galera que foi saindo disso foi fazendo trabalhos intelectuais, porque existia uma escassez de intelecto na estrutura econômica da sociedade. Existiam poucas pessoas parando para fazer conta, pensando em estratégias diferentes. E aí, quando essas pessoas perceberam isso, elas começaram a trabalhar com essa parte de mais intelectual mesmo, para pegar mato alto mesmo que tinha na economia, né? Em todos os setores, em todas as empresas tinha muito mato alto. Tinha coisa que a galera não fazia conta. Às vezes vendia um produto, vou dar um exemplo básico, tá? Vendia um produto que estava por um preço menor do que ele custava, porque ninguém parou para fazer a conta. Deixava de fazer uma propaganda num canal de marketing que valia a pena, porque ninguém testou, ninguém parou para fazer a conta, né? Então várias coisas que o trabalho intelectual resolveu. Só que agora a IA, daqui para frente, né? A IA vai fazer boa parte desse trabalho com custo muito baixo. Não precisa ter a pessoa parando, pensando, fazendo conta, explorando alternativas, tal. A IA vai fazer mais rápido. Óbvio que vai ter que ter o tomador de decisão ali, pelo menos no curto e no médio prazo, para decidir se o que a IA está falando faz sentido ou não. Mas boa parte desses empregos intelectuais vão desaparecer. Só que aí entra a minha tese, tá? Qual que é o trabalho hoje que é super valioso, que a galera em geral não leva muito a sério, principalmente a geração dos nossos pais. A galera não leva a sério, porque é fácil demais, parece fácil, né? E que a IA não consegue fazer. E essa é a minha grande tese. Esse tipo de trabalho é o trabalho de relacionamento humano. Então, assim, ó, um exemplo que é o mais óbvio, é o influenciador. Não parece que é trabalho, você dá risada, o cara lá gravando vídeo no Instagram, kkk. Hoje a galera entende que é um pouco mais um trabalho e tal, mas a maioria das pessoas ainda olha e fala, irmão, você é influenciador, isso aí não é trabalho. Tipo, eu tô gravando vídeo aqui, é trabalho ou não? E é um trabalho intelectual, ou o trabalho de verdade é eu tá criando essa conexão com você? Não sei, não sei ainda. Mas um trabalho mais comum. Sabe aquele cara da sua empresa, cujo trabalho dele é ir almoçar com o cliente? Talvez seja um cara mais sênior, talvez seja um dos caras que mais vende, né? Um vendedor com uma alta performance. Em vez dele ficar lá pensando e planilhando e não sei o quê, ele almoça com pessoas. Ele faz viagens, não só com os amigos do peito dele, mas também faz uma viagem com uma pessoa que tem um networking bacana. E às vezes Essa é a palavra que eu ia falar, estava me preparando aqui para dar o pause, ele foi e falou que é o network, né? A gente fala bastante sobre isso quando o assunto é você desenvolver a sua comunicação, que uma das formas de você utilizar muito bem a sua comunicação é através de networking, que é o quê? É você criar uma rede de relacionamentos, uma rede de pessoas que você confia e que essas pessoas confiam em você. Não porque você está ali vendendo, né? Então é extremamente diferente um processo de venda de um processo de networking. O processo de networking é um processo de criação de relacionamentos. Inclusive, vou deixar aqui para vocês um vídeo que a gente falou especificamente sobre networking, então recomendo muito que você assista esse vídeo.
Você olha e fala, isso aí não é trabalho, cara. O cara tá indo almoçar, né? Se você pensar na Faria Lima, por exemplo, no mercado financeiro, tem dois tipos de pessoa no mercado financeiro, né? Tem a que fica no Excel, fritando, fazendo PowerPoint e, tipo, naquela loucura. E tem um outro tipo de cara, que é o comercial, que eles chamam de comercial, que o trabalho dele é tomar café da manhã com uma pessoa, almoçar com a outra, ir no happy hour com a outra e jantar com a outra. É um trabalho de relacionamento e esse cara ganha muita grana, porque ele traz negócio pro banco. Entendeu? E é um trabalho que não parece trabalho. Não é o tipo de trabalho que eu faço. Eu faço um trabalho mais de influência, né? E de passar conhecimento, de ensinar também. Tem gente que o trabalho é literalmente almoçar com pessoas, fazer networking. E não é aquele networking raso de ir num evento, ir numa conferência e sair distribuindo cartão. É um networking profundo. É um networking de conhecer a família, conhecer a esposa, fazer negócio junto, apresentar para outra pessoa a ética e fazer com que os dois tenham um bom negócio e não ganhar nada com isso, né? O trabalho que não parece trabalho, isso realmente acontece, principalmente quando a pessoa não tem costume de fazer networking, por exemplo, e aí a pessoa começa a fazer, né? Ela vai em um evento, vai em outro, e aí muitas vezes a pessoa fala assim, vou parar com esse negócio, por quê? Porque eu fui em 3 eventos, eu não vendi nada e eu tô perdendo tempo. Então a pessoa ela percebe aquele momento de network como um momento de perder tempo muitas vezes. E aí ela obviamente vai julgar as outras pessoas que estão fazendo ali como uma perda de tempo, né? Eu não tenho tempo para isso, tem que trabalhar. Quando muitas vezes isso é o que vai desbloquear muitas vezes grandes negócios, se você é um empresário ou se você é um vendedor, né, e trabalha ali com comissões, ter um bom networking faz com que você tenha bons resultados, né? Não nesse primeiro negócio e ganhando a confiança das pessoas. Se você falar pro meu pai, que passou a vida ali na produtividade, que isso é um trabalho de verdade, ele até entende, mas ele olha meio assim. Ele entende porque ele conhece, por exemplo, o corretor de imóveis, conhece algumas pessoas que não fazem muito durante o dia, mas geram muitos negócios. Né? E aí tem o cara que faz o trabalho de relacionamento no comercial, mas tem outros tipos de trabalho de relacionamento também que eu vou falar daqui a pouco. Mas o meu pai, ele não entende, ele olha e fala, isso aí não é trabalho de verdade, né? E eu até olho também e falo, é mais ou menos trabalho. Mas se for ver no futuro, vai ter o trabalho braçal, a não ser que a robótica pegue a maioria deles. Acho que tem alguns que não vai pegar. Mas vai ter o trabalho braçal, vai ter muito pouco trabalho intelectual, isso vai ficar para os tomadores de decisão. Só que aí como é que você vira um tomador de decisão, se a IA está pensando por você? E a minha tese aqui é que o trabalho do futuro, que vai te levar para uma carreira muito legal, não uma carreira que, puta, você fica com problema na junta e tal, e não que todo trabalho braçal é assim, né? Tem uns que são mais e outros que são menos, mas o trabalho que eu acho que vai ser, o trabalho de colarinho branco, white collar, que vai ser maneiro e que a IA não vai pegar, é esse trabalho de relacionamento. E de novo, volta na minha tríade aqui, é um trabalho que sim, adiciona valor. Ele é um trabalho que, cara, grandes negócios surgem de relacionamento, porque as pessoas fazem negócio com pessoas e para elas fazerem negócio com pessoas, elas precisam de confiança. Por isso que eu digo que não é aquele networking raso, tem que ser um networking profundo, até você ganhar confiança, você conhecer a outra pessoa. Então, ele gera valor, ele traz negócio. Além disso, é um trabalho que a IA não vai fazer, porque não dá para você confiar na IA, né? Tipo, ela é um robô, pelo menos não hoje. E ele é um negócio que as pessoas não levam muito a sério hoje em dia. Ele só acontece. Tem gente que já trabalha com isso, igual tinha gente que trabalhava com trabalho intelectual em 1940, 1930, 1950. Mas ele ainda não é um trabalho disseminado. Dificilmente o seu chefe vai te medir na sua capacidade de fazer relacionamentos com outras pessoas. Né? Até tem um pouco isso, mas é meio deixado de lado. Eu acho que no futuro esse vai ser o principal tipo de trabalho que tem. Pelo menos trabalho de escritório, de colarinho branco, de carreira e tal. Lembra que eu falei que o empreendedorismo é um trabalho que está seguro na era das IAs? Um dos motivos é isso. Uma das coisas que o empreendedor faz é construir confiança e relacionamento com outras pessoas. Seja em escala, na internet, com a construção de uma audiência, seja no 1 a 1, com parceiros comerciais, com fornecedores, com funcionários, com clientes, com outros executivos, até com concorrentes. Às vezes você conversa com um concorrente, se não for uma indústria ali que tem um setor da economia que tem um problema, você fazer isso. E aí, cara, como que isso se aplica a diferentes profissões, né? Um exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Um exemplo, é o mais óbvio, é o vendedor. Beleza, o vendedor hoje, dependendo do tipo de venda que ele faz, ele é muito de relacionamento, então já existe isso. Bom, então aqui já ficou claro o quanto a tese dele é uma tese que é a minha também, que é a tese de que para você se preparar contra as IAs, você precisa ter um cuidado ou trabalhar com o relacionamento humano. Então, quais são os tipos de atividade que você pode fazer que tem esse trabalho de relacionamento humano, né? No caso aqui, ele trouxe essa questão de você ser aquela pessoa que abre portas através de relacionamento, através de confiança, e isso você consegue através de network. Então, você sendo um vendedor ou você tendo a sua própria empresa, você vai ter que ter esse relacionamento, né? E aí você deve estar falando, Alisson, mas essa é a visão do Bruno, né? Pode ser só a sua visão. Então vou trazer aqui um outro vídeo de um outro criador de conteúdo falando de formas diferentes, mas esse mesmo assunto. Vamos ouvir o que ele tem a dizer.
é algo que não é. E como tudo na vida, você pode ver o copo meio cheio e o copo meio vazio. Ou seja, você pode ficar num canto chorando, falando, ai meu Deus, eu tenho 2, 3 anos, eu vou perder tudo, eu vou ficar sem nada, eu não vou conseguir enriquecer, eu tô longe de chegar onde eu quero e as IAs vão me deixar cada vez mais longe. Ou você pode ir atrás e entender o que vai ficar cada vez mais valioso com essa ascensão das inteligências artificiais, com tudo que tá rolando no mundo. Primeira coisa que vocês têm que entender, e aí vocês podem me achar louco, vocês podem me achar o que for, mas acompanhe o raciocínio até o final. O que eu vou começar a soltar aqui é uma sequência do que eu considero o ouro dessa geração, do que já tá acontecendo agora e vai ficar cada vez mais forte ainda conforme o tempo passa. Você que é mais introvertido, que nem eu, por exemplo, eu sou mais introvertido. Normalmente, eu fico melhor quando eu tô sozinho ou com uma ou com outra pessoa. Eu não sou aquele cara da farra que fica com 50 pessoas ao redor e fica super bem vários dias. Não, eu sou mais introvertido. Só que agora, você, se você quiser ter resultados exponenciais, se você quiser realmente enriquecer rápido, você vai ter que ser um cara cada vez mais extrovertido, e eu já explico. Ou então, se você não conseguir de jeito nenhum ser esse cara, você vai ter que ter um sócio que é extremamente extrovertido. Porque a construção de comunidade vai ficar cada vez mais forte. Esse vínculo emocional que você vai conseguir construir com as pessoas no tete a tete, que seja por chamada de vídeo, que seja pessoalmente, presencialmente, vai ficar cada vez mais valioso. As pessoas vão ficar cada vez mais carentes emocionalmente, porque tudo vai ser IA, basicamente tudo que você vai ver vai ser IA. Então quando você constrói uma comunidade, seja pra marca de roupa que você tem, seja pro curso ou pra mentoria que você vende, seja lá em qual negócio você tá, quando você consegue construir de fato uma comunidade legal, uma comunidade engajada, que todo mundo se ajuda, que vai ter esse calor humano, que vai ter vínculo emocional ali com um monte de gente junto, todo mundo se ajudando, cara, acabou. Isso aí vai valer ouro total. Eu já vou focar um pouco. Aí aqui um ponto importante, bem legal que ele trouxe, é a questão de construção de comunidades. Ou seja, você se comunica com a sua audiência, seja lá qual ela for, de forma que você comece a construir uma comunidade, fazer com que as pessoas queiram estar presentes ali, queiram fazer parte de algo maior. Isso, queira ou não, acaba sendo o relacionamento lá que o Bruno falou, né? A questão é que o Bruno tá falando mais de um relacionamento tete a tete ali, você conversando com uma pessoa, e aqui ele está falando sobre algo maior, a construção de uma comunidade. Só um ponto que eu discordo aqui dele, que isso diz respeito principalmente ao que a gente trabalha aqui, né, quando o assunto é comunicação, é de que pessoas introvertidas têm que ser mais extrovertidas. Eu acredito que você consegue sim criar comunidades e criar um relacionamento, um engajamento com outras pessoas, sendo uma pessoa introvertida. Por quê? Porque introversão e extroversão é estilo de personalidade. Então, a pessoa introvertida, ela não tem que se achar errada por ser introvertida. Ela só era introvertida por ser introvertida. Ele mesmo aqui acabou de falar que ele é introvertido e ele está gravando um vídeo. Então, será que ele teve que ser extrovertido para gravar esse vídeo? Não. Ele, com o jeito dele, o estilo dele, sendo introvertido, ele conseguiu se desenvolver a ponto de gravar vídeos de forma natural. Da mesma forma, você, se considerando uma pessoa introvertida, você pode se desenvolver nisso. Um ponto que ele fala que é importante é que você, como introvertido, não pode ficar aí na sua zona de conforto falando, eu sou introvertido, eu não gosto de pessoas, então não vou ter contato com pessoas. Aí isso sim vai fazer com que você não tenha resultados e agora, na era das IAs, você tenha muito prejuízo, porque cada vez mais o relacionamento com pessoas é o que vai ser mais demandado dos seres humanos, já que várias outras atividades vão ser substituídas por inteligência artificial, principalmente as intelectuais. Então, se você é uma pessoa que gosta muito ali de planilhas, talvez uma IA vai conseguir fazer o que você faz na planilha. Agora, se você é uma pessoa que, mesmo sendo introvertido, gosta de conversar com pessoas, de conhecer pessoas novas, de gravar vídeos e mostrar o seu ponto de vista sobre o mundo, isso vai fazer com que você se conecte com outras pessoas. Inclusive, quando o assunto é vídeo, né, você está aqui me assistindo no YouTube, assim como você assiste a vários outros criadores de conteúdo, e você se conecta com esses criadores de conteúdo. Por quê? Porque eles falam algo que às vezes você gosta, que às vezes bate com o que você pensa, e através disso você começa a seguir essa pessoa. Isso também é uma construção de relacionamento. Por mais que essa pessoa nunca tenha te visto, queira ou não, essa pessoa está criando uma marca pessoal forte ali, que faz com que ela seja valiosa, porque as pessoas querem contato com ela. Por mais que tenha uma IA, né, dela, por exemplo, uma IA que conversa com pessoas, não, mas eu quero ter contato com ela, eu quero entender o que ela pensa sobre o mundo, sobre as coisas que estão acontecendo. Então agora aqui trazendo a minha tese sobre esses vídeos, né, e puxando para a comunicação, né, o primeiro ponto é que eu acredito que não só a IA, mas a tecnologia como um todo tem feito a gente ficar um tanto quanto enferrujado em algumas habilidades humanas
como habilidade de conexão com pessoas. Se você for analisar, por exemplo, um Tinder da vida, ele meio que faz com que você queira ter contato com outras pessoas de uma forma muito simples. Coisas que antigamente você tinha que, de forma super ativa, abordar uma pessoa que você queria conhecer, que você estava ali interessado, certo? Agora, com algumas ferramentas, como o Tinder ou outros aplicativos, você ali coloca, né, dá um like ali se você gosta da pessoa, não gosta, joga para o outro lado e tá tudo feito. Um outro ponto, o WhatsApp. Então, o WhatsApp fez com que a gente tivesse contato muito fácil com as pessoas, com nossos familiares, amigos, clientes, fornecedores e tudo mais, né? Então, isso é uma ferramenta maravilhosa. Porém, isso faz com que muitas pessoas enferrujem a habilidade de conversar com outras pessoas. Por quê? Porque muitas vezes ela está ali conversando com seus amigos em formato de texto. E nisso, a pessoa acaba perdendo essa habilidade que ela poderia estar adquirindo se ela tivesse todo final de semana com os amigos, conversando, se conectando com eles, no trabalho, né? Tendo contato com diferentes tipos de pessoas que ela nunca viu, mas às vezes o trabalho dela não exige isso, e aí ela fica no trabalho conversando com pessoas que ela nunca viu, mas sempre com texto. Ou seja, ela vai estar deixando de utilizar essa habilidade da comunicação falada. Inclusive, esse foi um assunto que eu aprofundei numa aula específica sobre isso na Universidade da Comunicação. Vou deixar aqui, se você quiser entender mais como funciona a Universidade da Comunicação, que é a nossa plataforma de aulas e cursos sobre comunicação e oratória. E nessa aula eu falo um pouco mais sobre como essas tecnologias têm enferrujado muitas vezes essas nossas habilidades de comunicação. E o segundo ponto sobre essa minha teoria aqui é o que eu chamo da teoria da escassez, né? A gente sabe que tudo que é muito escasso tende a ser mais valorizado, desde que exista uma utilidade para aquilo, né? Então, por isso que o ouro é extremamente caro, porque ele tende a ser raro. E várias outras empresas utilizam dessa estratégia, por exemplo, de ter poucas unidades, porque isso significa que isso é raro e, consequentemente, o valor é muito maior do que se eu tivesse esse produto em abundância. Mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? Que se você for um profissional que tem essa habilidade de conexão com as pessoas, você vai se tornar um profissional raro, porque hoje, inclusive, eu nem preciso falar de como vai ser no futuro com as IAs mais avançadas, mas hoje você já consegue perceber o quanto você ser uma pessoa que tem uma boa comunicação, uma pessoa que tem facilidade de gravar vídeos, uma pessoa que tem facilidade de abordar pessoas pela primeira vez, pessoas que você nunca viu na vida. Isso já é uma raridade, isso já é algo extremamente valioso e que as empresas e que as pessoas tendem a valorizar. Então, se a gente está caminhando num mundo onde cada vez mais as habilidades de comunicação e de conexão estão enferrujadas, se você não é esse tipo de pessoa, se você é o tipo de pessoa que tem a comunicação desenvolvida, eu não tenho dúvida de que você vai ser muito mais valorizado, você vai ter muito mais capacidade de se tornar mais bem-sucedido, independente do que você queira fazer. Agora, um alerta que eu preciso fazer aqui é que as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. Então, hoje uma pessoa que já tem uma boa comunicação já está anos-luz da grande maioria das pessoas que tem ainda essa habilidade enferrujada. Mas se você não fizer nada daqui para frente para desenvolver essa comunicação, porque hoje você acredita que ela não está tão desenvolvida assim, com certeza você vai ficar muito para trás. Então a dica que eu dou para você é: busque desenvolver isso da forma que seja, para que você consiga se tornar cada vez mais preparado, cada vez mais blindado contra as mudanças, né, negativas que a inteligência artificial vai trazer. E aí, como eu falei lá no começo do vídeo, estou aqui para te trazer uma tarefa prática para você conseguir desenvolver isso independente de qual seja o seu objetivo, que é através de um outro vídeo que nós temos aqui no YouTube, que é o curso de oratória mais rápido do Brasil. Vou colocar aqui, assiste lá. Esse é um vídeo que vai te mostrar um passo a passo do que você precisa fazer
para criar um plano de ação de desenvolvimento da sua comunicação. Então, eu espero você nesse vídeo, espero que esse vídeo tenha te ajudado a, pelo menos, refletir um pouco sobre essas mudanças que estão acontecendo e a importância que tem uma boa comunicação, porque a boa comunicação é uma ferramenta de conexão entre os seres humanos. Espero que tenha gostado e te vejo no próximo vídeo.